sobre esse caso porque agora eu vou falar sobre o motorista que guiava um ônibus e fazia a linha Planalto-Caucaia e foi esfaqueado durante um assalto dentro do coletivo. Vejam só quanta maldade. Vejam só a audácia. Segundo testemunhas, os dois indivíduos entraram no ônibus ali nas proximidades do bairro Antônio Bezerra e anunciaram o assalto nas proximidades do viaduto ali do bairro Tabapuá, em Caucaia. Eles ordenaram que o motorista abrisse as portas do transporte. Só, minha gente, que esse ônibus ele tem um dispositivo que impede que as portas sejam abertas enquanto o ônibus estiver em movimento. Não satisfeitos, revoltados, eles atacaram o motorista. Acreditem se quiser, esfaquearam o motorista. Vejam só a situação em nosso estado. Coloca na tela, produção. BR-222, nós estamos no município de Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza, à altura do bairro Tabapuá. E aqui, há alguns instantes, estava estacionado um ônibus. O ônibus estava estacionado aqui porque o motorista foi vítima de uma ação criminosa desencadeada por dois indivíduos. O ônibus que fazia a linha Planalto-Caucaia estava trafegando neste sentido, centro de Fortaleza, centro de Caucaia, quando, segundo informações, dois indivíduos tiveram acesso ao transporte coletivo e, chegando nas proximidades do viaduto do Tabapuá, anunciaram o assalto. Eles ordenaram que o motorista abrisse a porta. Porém, o ônibus tem um dispositivo que não permite que as portas sejam abertas, o carro estando em movimento. E isso acabou demorando para que o motorista parasse e pudesse, de fato, acionar esse dispositivo. Foi o suficiente para que um dos indivíduos esfaqueasse o profissional. Nossa equipe de reportagem recebeu um vídeo gravado por um dos passageiros que estava no local no exato momento. O ônibus não parou de imediato, tem um sistema aí que a porta não abre com o veículo em movimento. Os caras esfaquearam o motorista aí, a princípio só no braço. Mas aqui tá uma coisa séria, irmão. Aqui tá uma coisa séria, aqui nessa área aqui, Tabapuá, próximo viaduto. No momento em que nossa equipe de reportagem chegou aqui na BR-222, nós fomos informados que o ônibus saiu daqui a alguns instantes. O motorista foi socorrido para uma unidade hospitalar e os passageiros tiveram que pegar uma outra condução em direção ao centro de Caucaia ou ao Planalto Caucaia, que era justamente o itinerário que estava sendo tomado pelo motorista e, obviamente, pelos passageiros. Lamentavelmente, não é a primeira ação criminosa desencadeada pelos bandidos aqui neste trecho. A informação que nós tivemos é de que é corriqueira ações criminosas como essas, principalmente assaltos, onde as vítimas são os passageiros e os condutores dos ônibus. Infelizmente, este cidadão que foi esfaqueado foi vítima da ação criminosa por conta do dispositivo que o ônibus possui, que impede de que as portas se abram no momento em que é acionado esse dispositivo. Se o ônibus estiver em movimento, as portas não abrem de forma alguma. E isso foi o suficiente para que um dos indivíduos agisse com tamanha violência e esfaqueasse o profissional. Muito difícil está a situação para quem sai de casa em direção ao trabalho e tenta voltar para casa ileso. Mais uma vez a gente frisa que ações como essas estão se tornando corriqueiras nas linhas dos transportes coletivos que rodam aqui pelo município de Caucaia. Atenção redobrada, então, para as abordagens que são sugeridas pela própria população através da polícia. Não é só em Caucaia não, viu, minha gente? Aqui em Fortaleza não é nada diferente. Quase toda semana a gente traz aqui casos semelhantes. Ataques ao transporte coletivo, ataques criminosos contra passageiros dentro do ônibus. Os bandidos sobem no transporte coletivo como se fossem passageiros. Dão um sinal, o motorista não sabe como identificar porque não tem na testa desses vagabundos. Atenção, criminoso, não tem como saber se é uma pessoa criminosa ou não. E como o transporte, o nome já diz, é público, tem que levar quem dá o sinal, não é verdade? Deu o sinal, o motorista parou e quando os bandidos sobem, aí eles começam a anunciar o assalto. Eu sei porque eu já vi.
Eu já vi dentro de um ônibus cenas de pânico mesmo, correria. Todo mundo escondendo, jogando bolsa para debaixo dos assentos, tentando ali escapar das ações criminosas. Isso é o de menos quando só assaltam. E quando acabam esfaqueando um trabalhador? Quando acabam atingindo um passageiro? Lembra daquele ônibus que mostramos aqui também no mês de janeiro? Na Avenida Padre Antônio Tomás, uma das mais movimentadas aqui de Fortaleza, onde duas mulheres subiram no ônibus Antônio Bezerra Papicu, essa era a linha. Anunciaram um assalto e esfaquearam, sabe quem? Os passageiros, porque os passageiros foram para cima. As pessoas estão cansadas. A gente não incita a reação da população. Chame a polícia, porque quando um criminoso desse sobe dentro de um ônibus, ele não pensa duas vezes. Ele quer levar o seu celular, levar a sua bolsa e para deixar uma pessoa lesionada, gravemente ferida, eles partem para cima mesmo, como fizeram isso aí com esse motorista da linha Planalto-Caucaia, lá na região metropolitana. A gente espera que o trabalhador se recupere o mais rápido possível diante desse cenário aí de insegurança que toma conta. A polícia atua com a Operação Coletivo Seguro, mas é bandido demais para as nossas forças de segurança dar conta. Agora,